as obras do Espírito Santo é para iluminar e para buscar pecadores, o Evangelho está inadequado se ele menciona apenas a obra do Pai e do Filho, sem mencionar a obra do Espírito Santo. Talvez não tanto mencionar, mas compreender este fato. Deve haver menção, sim, do Espírito Santo também. A obra do Evangelho tem 3 aspectos. Podemos nos servir de Lucas capítulo 15, onde nos mostra 3 parábolas, para você compreender isto. Leia lá. Por um lado, vemos o Pai amoroso esperando para receber os pecadores. Por outro lado, vemos o bom pastor vindo ao mundo para buscar a ovelha perdida. Podemos ver o Pai em casa esperando pelo pecador arrependido e salvo. E podemos ver também o Filho vindo ao mundo para salvar pecadores. Mas após a obra do Senhor completar-se e antes de o pecador chegar em casa, há uma outra parábola que é a da mulher que paciente e cuidadosamente procura, com a candeia acesa, a dracma perdida. Essas são as 3 parábolas que encontramos em Lucas, capítulo 15. Primeiro, podemos ver o Senhor Jesus vindo à terra para buscar os pecadores. Segundo, vemos a mulher acendendo a candeia para iluminar, varrer e procurar a dracma ou a moeda perdida. Assim, o Espírito Santo está trabalhando juntamente com o Pai e o Filho para achar o pecador para cumprimento da obra do Evangelho. O Filho veio para morrer pelo pecador. O Pai recebe o pecador em casa e o Espírito Santo trabalha para iluminar o coração do homem e mostrar ao homem sua verdadeira posição, mas também mostrar que em Cristo há salvação. Que o pecador, este mesmo pecador perdido, pode crer nele, em Cristo. Se uma pessoa não tem a luz do Espírito Santo, é possível que ela seja como Judas, que viu seu pecado, estava sofrendo e não tinha paz interiormente, mas não via sua própria posição diante de Deus. Sem a luz, ele não poderia ver sua situação de perdição. O sentimento do homem em relação ao pecado perdura somente até ele perceber que agiu errado. Ele não percebe que diante de Deus é um perdido. Estamos dispostos a admitir que somos pecadores, mas sem o iluminar do Espírito Santo, não admitiremos que, como resultado do pecado, diante de Deus, nos tornamos pessoas perdidas. Aos olhos de Deus, somos pessoas perdidas. Existe a possibilidade de uma imitação por parte da carne na questão da consciência do pecado. A carne pode substituir a atuação do Espírito Santo. Muitas lágrimas e reuniões de reavivamento nada são senão o resultado da carne do homem. Elas não são produzidas pela obra do Espírito Santo no homem. Uma coisa é o homem saber que pecou. Outra coisa é saber que o seu relacionamento com Deus está errado. O Espírito Santo, paciente e cuidadosamente, ilumina o homem e mostra-lhe que ele está perdido. Que o problema dele não é só o seu erro, o seu pecado, mas o problema dele é com Deus. O que o Espírito Santo faz é mostrar ao homem que sua posição está errada. Então, o primeiro sentimento de alguém que experimentou a obra do Espírito Santo de Deus não é algo relacionado com o pecado, mas o sentimento de que ele está longe de casa, longe de Deus. Seu relacionamento com Deus está cortado. Ele desenvolveu um problema com Deus? Ele é um homem perdido? Nosso problema diante de Deus não é meramente quanto temos destruído a nós mesmos com comida, bebida, fornicação ou jogos. O problema é estar afastado numa terra distante. Quando o Espírito Santo ilumina o homem, a primeira coisa que ele faz é mostrar ao homem que ele está numa terra distante. Quando alguém lê a última parábola de Lucas capítulo 15, deve observar o que o filho pródigo disse ao pai.
Ele não disse que tinha desperdiçado toda a fortuna de seu pai com prostitutas? A primeira coisa que percebeu quando caiu em si foi que na casa de seu pai havia abundância de pão. Por que então ele estava vivendo no meio aos porcos numa terra longínqua e não conseguia sequer matar sua fome com as alfarrobas que eram para os porcos? Quando o Espírito Santo ilumina uma pessoa, ele percebe que tem um problema com Deus, que deixou a casa de seu pai e que está longe de Deus, está longe dele. Quando uma pessoa no mundo chega ao fim de si mesma, em sua condição pecaminosa, ela pode, como Judas, tornar-se ciente de seus pecados, que está arruinado, que está falido, talvez financeiramente, fisicamente, emocionalmente. Mas, sem a luz do Espírito Santo, ela não sentirá que deixou a casa do Pai e está numa terra distante. Não estou dizendo que os pecados não sejam sérios, pecados são pecados, mas a Bíblia nos mostra que o principal pecado do homem reside no fato de ele estar perdido, ou seja, ele estar longe de Deus, destituído da glória de Deus. Ele está posicionalmente numa base inadequada, mesmo que não esteja em uma condição inadequada. Naturalmente, todos os que estão numa condição inadequada devem estar numa base inadequada. Quando o Espírito Santo nos ilumina, primeiro ele nos mostra que estamos numa base inadequada. Então ele nos mostra nossa condição inadequada. Isso é o iluminar do Espírito Santo. Assim, embora haja o amor do Pai e a obra do Senhor, o Senhor Jesus, ainda há necessidade de o Espírito Santo preparar o coração do homem, do pecador. Ele ainda tem de trabalhar no coração do homem, a fim de que o homem receba tudo o que o Senhor Jesus fez por ele na cruz. Pode-se dizer que o Senhor Jesus é nosso Salvador objetivo, vindo de Deus, e que o Espírito Santo é nosso Salvador subjetivo, vindo de Deus. O Senhor Jesus é o Salvador que cumpriu a redenção por nós exteriormente, e o Espírito Santo é o Salvador que cumpriu a salvação por nós interiormente. Todo salvo foi iluminado pelo Espírito Santo. Todos sabemos que somos a ovelha perdida, que todos nós que todos nos desviamos para os nossos próprios caminhos, como está registrado em Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nós, como ovelhas, nos perdemos. Nosso problema não é doença ou defeito físico, mas é tomar um caminho errado. O caminho que a pessoa toma é muito importante. Em João capítulo 16, versículos 8 e 9, o Senhor Jesus nos disse que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que significa ser convencido do pecado? Fomos convencidos do pecado porque eles, note o que é dito lá, porque eles não creem em mim. Desenvolvemos um problema com o Senhor Jesus e entramos em conflito com Ele. Fomos convencidos do pecado porque não vimos seu sangue e sua autoridade, porque não satisfazemos as suas exigências e porque agora temos um problema com Ele. O maior pecado do homem é recusar-se a crer no Senhor Jesus. O Espírito Santo vem mostrar-nos que desenvolvemos um problema com o Senhor Jesus e com Deus, nossa posição está errada. Mas deixe-me fazer uma pergunta. É possível que uma pessoa numa terra distante possa ser um bom filho? Em relação às coisas espirituais, é possível que ela possa ser econômica e próspera? É possível que possa ser um trabalhador diligente? É possível que seja prudente em fazer amigos?
Sabemos que isso é impossível. Se uma pessoa se desviou para uma terra distante e está errada em seu relacionamento com seu pai, ela deve estar errada em todos os seus outros relacionamentos. Eis porque o filho pródigo começou a viver dissolutamente. Quando o Espírito Santo ilumina uma pessoa, o Espírito Santo não somente lhe mostrará que ela está numa posição perdida, mas também que a sua conduta anterior estava errada. O Espírito Santo não ignora os pecados passados. Ele atenta para todos os pecados. No entanto, o Espírito Santo chama a atenção de alguém quanto a todos os seus pecados somente após lhe ter mostrado sua posição caída. O Espírito Santo primeiro mostra a você quão perigoso é a posição em que você está. Aí, e só então, ele lhe mostra quantos pecados você tem. À luz do Espírito Santo, isso não quer dizer que você vai lembrar de todos os pecados que cometeu desde que tinha 6 anos, talvez. Foi o primeiro pecado antes. Mas sim, ele vai mostrar a feiura dos seus pecados. A luz do Espírito Santo ilumina e expõe todas as áreas nas quais você transgrediu em relação aos outros. Ela expõe toda a injustiça e todos os pecados ocultos em nossas palavras e pensamentos. O castigo de Deus é para o seu curar. A repreensão do Espírito Santo é para o seu confortar. Deus não se apraz em castigar e punir suas criaturas sem motivo. A única razão pelo qual Deus pune, ou melhor dizendo, quer levar o pecador ao arrependimento é para que o homem possa obter paz. A razão de o Espírito Santo brilhar sobre o homem e mostrar-lhe seus defeitos e suas desobediências é para que o homem aceite toda a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Sem a iluminação do Espírito Santo, não somos capazes de ver nem mesmo nossos pecados, nem valorizar o Senhor Jesus como Salvador todo-suficiente. Note o que a Bíblia diz. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou ou nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5. E você que me ouve e que não é salvo, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.